Bom galera, hoje a gente vai aprender a criar esse tipo de vídeo aqui, que eu já criei tutoriais aqui no canal antigamente, mas a gente vai aprender a criar ele de forma bem mais simples no ChatGPT e no The Forum usando o Google Colab, tudo na versão gratuita, você não precisa gastar nenhum centavo para criar esse tipo de vídeo e fica bem interessante, cara. Olha só, a gente tem outros exemplos aqui que eu criei aqui para testar, tinha tempo que eu não criava vídeo com esse, com o The Forum, né? E, como sempre, tá muito boa a qualidade, dá para você usar para várias coisas esse tipo de vídeo. Então, bora lá! Vou tentar explicar da forma mais simples possível e de forma mais rápida possível também. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai acessar civitai.com e vai escolher o seu modelo, né? Você pode escolher qualquer modelo aí com a base, com o Base Model SD 1.5. Eu, no caso, vou escolher aqui o Reanimated, já escolhi o Reanimated, né? E simplesmente baixei aqui para o meu computador. Você pode escolher qualquer um que tenha o SD 1.5 ou então o SD 2.0 ou 2.1 aqui também, mas 1.5 é melhor. Aqui no Civitai tem centenas, provavelmente milhares de modelos que você pode usar, né? Então você pode pesquisar o modelo que você acha melhor aí, mas eu vou usar o Reanimated. Depois que você escolheu o seu modelo, baixou para o seu computador, você vai upar esse modelo para o seu Google Drive. Você tem que ter pelo menos uns 10 GB ali disponíveis no seu Google Drive de espaço, né? Então aqui eu upei o Reanimated para o meu Google Drive, tá aqui 5.13 GB, os modelos são meio grandinhos. Depois que você upou para o seu Google Drive, você tem que vir aqui no The Forum, que tá o link aí na descrição e é o The Forum Stable Diffusion 0.7.1. E aqui é bem simples, você vem primeiro aqui em ambiente de execução, alterar o tipo de ambiente de execução e checa que aqui está T4 GPU selecionado e clica no salvar. E aí você vem aqui do lado direito, clica em conectar. Depois de conectado, você vem aqui desse lado aqui, clica nesse playzinho aqui em NVIDIA GPU, executar mesmo assim, só para ver se você tá com o T4 mesmo, que obviamente você tá aparecendo aqui T4, mas só pra gente confirmar. Agora você vem aqui em Setup, clica no playzinho aqui também, esse playzinho do lado aqui também, e aguarda até aparecer esse okzinho aqui nele, e ele parar de girar. Aqui ele está instalando o ambiente para execução, né, do The Forum, que vai gerar aquele vídeo, mas ele está instalando no computador do Google. Se você não conhece o Google Colab, é tipo um computador remoto do Google que você está usando com recursos muito top, né? Por exemplo, que tem o Tesla T4 que tem 16 GB de memória de vídeo, que no caso você pagaria o preço de um Uno aí, numa placa de vídeo com esse tanto de gigas, né? Então aqui a gente está usando um computador remoto do Google no Google Colab na versão gratuita. Tem tutoriais aqui no canal de como fazer isso, mas a maioria deles é na interface do Automatic 1111, que infelizmente foi banida do Google Colab gratuito, então você tem que pagar para usar ela. Se ninguém quer pagar por nada, né? Então vamos fazer um tutorial aqui da versão gratuita. Inclusive o Colab está banindo todas as interfaces aí do Stable Diffusion, então se você está testando aí alguma outra interface e der erro, ficar desconectando toda hora, é porque essa interface foi banida do Colab gratuito. Aqui deu OK no Environment Setup, apareceu esse OKzinho aqui, então você vai para a próxima célula aqui, que é Pet Setup. Se certifica que aqui em Mount Google Drive está selecionado, tá esse OKzinho aqui selecionado pretinho aqui, então você dá o play aqui também. E aí ele vai pedir para acessar o seu Google Drive, você seleciona a sua conta, clica em conectar ao Google Drive, seleciona a sua conta. E depois nessa página você desce e clica em permitir, nesse pop-upzinho. E prontinho, ele criou algumas pastinhas aqui no seu Google Drive. Essa pasta AI aqui foi criada pelo Google Colab, pelo The Forum, né? E agora você desce para a próxima célula, que é Model Setup. Aqui, como eu estou usando um modelo que foi baseado no SD, no Stable Diffusion 1.5, então aqui em Model Config eu deixo selecionado o V1 Inference. Se você usou um modelo que é baseado no 2.1 ou 2.0, aqui aparece em Base Model SD 2.1 ou 2.0, então você tem que selecionar alguma das outras opções aqui, ou V2 Inference ou V2 Inference-V. Sinceramente eu não sei qual dos dois, mas você pode testar um, se não der, você testa o outro. Aqui eu vou deixar o V1 mesmo, porque o meu modelo é no 1.5. E aqui em Model Checkpoint eu seleciono aqui Custom. Bem importante essa parte. E agora eu tenho que colocar o caminho do meu modelo aqui em Custom Checkpoint Path. Eu vou clicar aqui nessa pastinha do lado esquerdo e vou clicar aqui em Drive, My Drive.
E aqui eu tenho o Rev Animated, que está lá dentro do meu Google Colab. Eu clico aqui com o botão direito e clico em copiar caminho e colo esse caminho aqui em Custom Checkpoint Path. Ctrl V aqui, e aqui você pode ver que está Content Drive, My Drive e o nome do modelo que eu baixei e upei lá no Google Drive. E aqui eu simplesmente dou play. Prontinho, aqui ele já conseguiu carregar o meu modelo, o Model Setup apareceu ok aqui. A gente desce para a próxima seção, que é Settings. Essa seção é bem importante. Primeiro a gente vem aqui em Animation Mode e vai selecionar aqui 3D, você pode selecionar 2D também, mas 3D é bem mais legal. Isso não significa que a sua animação vai ser em 3D, significa que a câmera vai se movimentar num espaço 3D e não num espaço 2D. Aqui em Maximum Frames é a quantidade máxima de frames que vai ser gerada no seu vídeo. No caso, o nosso vídeo vai ter 12 frames por segundo, então se você colocar, por exemplo, 250 frames no total, dividido por 12, você vai ter 20 segundos, quase 21 segundos aí de vídeo. Então, se você quiser um vídeo, sei lá, de 2 minutos, você vai multiplicar 12 por 120. E aí você vai ter 1440 frames que você vai gerar no total. No caso, quanto mais frames você colocar aqui, mais tempo vai demorar para gerar o seu vídeo. Então aqui eu vou colocar só 250 framezinhos. É importante você não colocar muitos, tipo 10 mil, 20 mil frames, porque talvez sua conexão caia aqui no Google Colab e você perca o seu vídeo, né, antes dele ser finalizado. Então coloca 1000, 2000, talvez até 5000 frames, mas é bom não colocar tanto assim, porque tem uma quantidade limitada de tempo que você consegue usar o Midjourney, o Deforum na versão gratuita aqui no Colab todos os dias. E só explicando essa parte, você tem mais ou menos umas 2 a 3 horas de Google Colab gratuito por dia, né, sem pagar nada. Então, depois dessas 2, 3 horas, talvez chegue até 4 horas, você é desconectado automaticamente, a sua sessão é encerrada aqui, você não consegue se conectar mais, e depois de 24 horas você pode voltar aqui e se conectar de novo e usar de novo. Então aqui selecionei Animation Mode 3D, Maximum Frames coloquei 250, que vai dar ali uns 20 segundos, 20 e poucos segundos. Aqui em Border eu vou deixar Replicate, eu posso colocar Wrap também, mas Replicate é melhor. E aqui nós temos os parâmetros de movimentação. Eu não vou explicar muito porque essa parte é bem cansativa, né? Mas tem esse vídeo aqui que é como criar vídeo de 100 milhões de views do TikTok, que tá aqui no canal, onde eu explico um pouquinho melhor essa parte. Ele tem 36 minutos, mas tem uma explicação um pouquinho melhor dessa parte aqui de animação. No caso aqui, o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui em Translation X e vou deletar isso que está aqui, vou colocar aqui um 0 entre esses parênteses aqui. Então tá 0, 2 pontos e um 0 entre parênteses. E aqui em Translation Z também vou colocar 0 de novo aqui, então tá tudo zerado aqui, no Translation todos estão zerados. E aqui você vai controlar a movimentação da câmera no eixo 3D, então tá aqui Z, X, Y, né, que é pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. E aqui a rotação, né, cara, anti-horário, horário, rotação no eixo 3D pra frente e pra trás, enfim. Se você quiser entender com mais detalhes, vê esse vídeo aqui. Mas aqui nesse vídeo eu simplesmente usar esse efeito aqui, desse zoom bem suave aqui que ele vai dando na imagem, enquanto ele vai criando a sua animação, que é o efeito mais usado, mais simples e é um efeito que fica com uma qualidade bem legal. E para isso eu vou aqui em Translation Z e vou colocar aqui no lugar do 0, vou colocar um 2. Então só aqui em Translation Z tá 0, 2 pontos e um 2 entre parênteses. Aqui eu vou descer um pouquinho mais e tem algumas opções bem importantes. Por exemplo, o String Schedule, que é bem importante, que é o quão influente o frame anterior vai ser no próximo frame da sua animação. Aqui a gente tem um vídeo criado no padrão, você pode ver aqui que a imagem vai se movendo, vai mudando muito bruscamente. E aqui eu coloquei no 0,80, você pode ver que a animação fica mais suave, a mudança de um frame para o outro, né? Porque ele vai criando cada frame da sua animação e isso que vai gerar aqui a ilusão da animação. Aqui o padrão tá 0,65, né? Então ele vai usar 65% da imagem anterior na próxima imagem. Para mim isso é muito pouco, eu gosto de colocar aqui 0,80 ou 0,85 até 0,90, mas vou colocar aqui 0,80 no String Schedule. E aí você pode ir testando aí com quantidades diferentes para você ter um resultado cada vez melhor. E lembrando que nesse vídeo aqui também eu falo um pouquinho sobre isso.
E depois do Frame Schedule você vai mudar aqui, vai descer aqui e vai encontrar a opção Diffusion Cadence. E essa opção também é bem importante, que é a quantidade de frames que ele vai gerar. Por exemplo, aqui se eu subir aqui em cima, eu coloquei aqui Maximum Frames 250, então ele vai gerar 250 frames para minha animação. O Diffusion Cadence vai controlar quantos desses frames ele vai realmente criar. Por exemplo, aqui se estiver no 1, então ele vai criar todos os 250 frames da animação. Se eu colocar o Diffusion Cadence no 2, ele vai criar 125 frames, e os outros 125 frames intermediários entre um frame e outro, ele vai criar automaticamente. Isso vai fazer com que ele gere a minha animação bem mais rápido, né? Vai cortar na metade do tempo a minha animação. Talvez a qualidade não fique tão legal assim, mas para mim no 2 ou no 3 eu tenho os melhores resultados. Aqui no 3, por exemplo, você vai dividir 250 por 3, então ele vai diminuir em 3 vezes o tempo necessário para gerar sua animação. Eu gosto de colocar aqui geralmente no 2 ou no 3 e de vez em quando no 1 também, que tem uns resultados bem legais. Você pode testar aí, por exemplo, você colocar no 5, ele vai gerar só 50 frames, então ele vai gerar um frame e os 4 frames próximos, né, os próximos 4 frames ele vai gerar automaticamente e vai gerar só o 5º frame. A sua animação vai ser gerada bem mais rápido, talvez não fique com uma qualidade tão incrível. O Diffusion Cadence eu deixo aqui no 2. E é só isso, né? Aqui eu não vou mudar mais nada, tem várias outras opções aqui. Eu pensei em criar um e-book com todas essas opções aqui explicadas, com exemplos, mas dá muito trabalho, não sei se teria quórum suficiente na internet para se interessar por um e-book com explicação detalhada aqui do The Forum. Enfim, depois que eu mudei tudo aqui, né? Mudei o Diffusion Cadence, eu venho aqui no playzinho aqui em cima, que é o mesmo play que está aqui em Animation, você vai descendo, ele vai ficando aqui fixo, né? Então você dá o play aqui também e quase que instantaneamente ele vai aparecer o OK aqui, que ele simplesmente confirmou essas configurações. E a gente vai descer para a próxima célula, que é a célula de prompts. E aqui você vai vir no ChatGPT. Eu criei um prompt aqui, né, cara, que faz ele criar esses prompts aqui para você simplesmente copiar e colar lá. Não precisar ficar colocando aqui um por um os prompts, que é bem enrolado essa parte também. Então esse prompt vai estar aí na descrição. Você simplesmente copia todo o prompt aqui, né? Tem algumas coisas que eu tenho que mudar nesse prompt. Por exemplo, aqui da primeira vez que eu coloquei o prompt, ele me colocou aqui os prompts em português e tem que ser em inglês. E depois ele traduziu para inglês porque eu pedi, né, para ele traduzir para o inglês. Mas aqui ele explica para ele como os prompts funcionam, e aqui em instruções adicionais você vai colocar quantas cenas você quer. Por exemplo, aqui eu coloquei 5 cenas com 200 frames no total, então cada cena vai ter 50 frames porque a minha animação tem 250 frames. Se eu estiver usando, por exemplo, 1000 frames lá no The Forum e eu colocar aqui que eu quero só 5 cenas, cada cena vai ter 200 frames. Aqui eu coloquei 200 frames, então eu vou mudar aqui, vou voltar aqui, vou tirar o 250, vou colocar 200 frames aqui em Max Frames, vou dar o play de novo. Se você fizer alguma modificação aqui, é só você dar o play de novo em Animation, ele vai enviar as novas configurações. E aqui eu vou simplesmente copiar o prompt que ele gerou para mim. Aqui em instruções adicionais você coloca a quantidade de cenas, quantidade de frames totais que você quer, e o tema você coloca o que você quer aqui. No caso eu coloquei aqui que o tema é Piratas no Oceano, com cores vivas, e eu pedi para ele colocar Jack Butler Yeats e Van Gogh em todas as cenas como referências artísticas. E aí você vai colocar o que você quer que ele cria para você aí, cara. Vai da sua imaginação aí qual cena que você quer, né? E se ele te enviar em português, só você colocar aqui, os prompts devem estar em inglês ou alguma coisa do tipo, e ele vai gerar para você em inglês. E aí você vem aqui e copia aqui, clica em Copy Code, né? Talvez ele não coloque dentro de um código, então é só você selecionar tudo e copiar, mas aqui tá só o Copy Code. Você volta aqui no The Forum, e aqui você vem aqui em Prompts, e você vai deletar, né, toda essa seção de prompt aqui. Só essa partezinha de prompts, não deleta o resto não. Só essa partezinha aqui, você deleta aqui e aperta Ctrl V, e ele vai colar os prompts lá do ChatGPT. Ele cria uns prompts bem legais, você pode criar uma história ou qualquer coisa que você imaginar e ele vai criar para você muito bem. E aqui em prompts negativos você pode deletar esse mountain aqui, não deleta mais nada, só a palavra que está aqui, deixa as 2 aspas, se eu conseguir, né? Aqui as 2 aspas, e dentro dessas 2 aspas você coloca o que você não quer que apareça nas suas imagens, no seu vídeo. No caso, eu vou colocar aqui ugly, deformed. Você pode colocar umas coisas genéricas, né?
Aqui eu coloquei só algumas coisas genéricas, tipo ugly, deformed, bad resolution, resolução baixa, feio, né, deformado. Você pode vir aqui no Civit AI, por exemplo, na página do prompt que você viu. Se você clicar em uma das imagens aqui, você provavelmente vai ter aqui em Negative Prompts alguns exemplos aqui de prompts negativos que você pode copiar e pode simplesmente colar aqui entre as duas aspas. Tem que estar entre as duas aspas, senão vai dar tudo errado. Depois que você colou o prompt lá do ChatGPT e colocou seus prompts negativos, simplesmente aperta o playzinho aqui e instantaneamente vai aparecer o OK. E agora você vem em Load Settings, que é a parte que vai gerar o seu vídeo. Aqui a parte mais importante é em Image Settings e você tem aqui W e H. W é Width e H é Height. Largura, Width, altura, height. Se você quiser uma imagem horizontal, eu recomendo que você venha aqui no W e coloque 912 por 512. Então aqui no caso ele vai gerar uma imagem em quase 16:9 perfeito ali, que é uma imagem, que é um vídeo no caso horizontal. Se você quiser um vídeo vertical para o TikTok ou para onde você quiser, você deixa 512 aqui no W e coloca 912 aqui no H. É bom você sempre deixar como base 512 e mudar o outro, né? Então você vai mudar a proporção aqui, mudando simplesmente um deles, somente um deles, e não mudando os dois para uma resolução muito alta, senão vai demorar muito e a qualidade da imagem talvez não fique tão legal assim. Aqui eu vou gerar um vídeo horizontal, então eu vou colocar aqui no Width, que é largura, 912 e vou deixar 512 aqui no Height. E aqui você não precisa mexer, né? Aqui tem a quantidade de passos que você quer, 50 é uma quantidade boa, que é a quantidade de passos que ele vai usar para gerar cada imagem, cada frame, né? E aqui você desce e aqui em Batch Name é bom você colocar um nome único para cada animação, para não criar na mesma pasta cada animação. O Batch Name aqui vai ser uma pasta que ele vai criar aqui no seu Google Drive dentro da pasta AI aqui. Então dá um nome único para cada animação que você for criar. Aqui eu vou colocar 200, só para ser um número único. E depois disso eu simplesmente dou o play aqui em cima no playzinho que está aqui. E aí ele vai continuar rodando aqui, né? Você vai descer aqui e ele primeiro está configurando algumas coisas importantes aqui. E logo logo os seus frames vão começar a aparecer aqui embaixo. Então agora é só aguardar. E aqui depois de menos de 1 minuto ele já começou a gerar os meus frames. Aqui tem o primeiro frame, você pode ver que está gerando o frame 2 de 200. Aqui já pulou para o frame 4, então ele está pulando um frame, né? Está gerando 2, 4, 6, 8. Isso vai gerar a metade dos frames totais, que é um 200, ele vai gerar só 100 e os frames intermediários vão ser gerados automaticamente. E logo logo o meu vídeo vai estar pronto. Prontinho, 10 minutinhos depois ele gerou aqui todos os 200 frames e apareceu o OKzinho aqui e ele parou de gerar novos frames. E agora você vai transformar esses frames, essas imagens que ele gerou em um vídeo. Então você vai descer aqui para Create Video from Frames, vai desselecionar aqui Skip Video for One All, vai ter certeza que aqui não está selecionado. E aqui você pode selecionar GIF, mas é melhor gerar um MP4 na minha opinião. Aqui você deixa o FFmpeg Mode no alto, você pode colocar também no manual e colocar aqui, né, manualmente as configurações, mas é meio complicado, então deixa no alto e simplesmente dá o play aqui nessa parte. E aí ele vai compilar os frames gerados e transformar em um vídeo. Prontinho, 1 minutinho depois a gente vai descer aqui e temos um vídeo de 16 segundos. Se eu apertar o play aqui, você pode ver que virou um videozinho bem interessante com os prompts gerados pelo ChatGPT e com a animação criada pelo The Forum Stable Diffusion. Enfim, cara, para mim essa é a maneira mais fácil de você criar vídeos aqui no The Forum. Lembrando que esse vídeo você pode clicar nos 3 pontinhos aqui e fazer o download, ou você pode achar ele aqui no seu Google Drive. Você vem aqui na pasta AI, na pasta Stable Diffusion, e aqui tem a data, por exemplo, hoje é dia 9, né, mês 9, e aqui nós temos o vídeo 200, que é o vídeo que eu criei agora, que eu dei o nome para ele aqui em Batch Name, eu coloquei 200, ele criou a pasta 200 aqui no meu Google Drive, criou todos os frames aqui e criou aqui também o meu vídeo que eu criei no final. É importante você de vez em quando, depois que você baixar os vídeos, você ir deletando aqui uns vídeos antigos que forem gerados aqui para liberar espaço no seu Google Drive, porque eles vão ocupando espaço e o espaço aqui é limitado, né? Enfim, depois disso você simplesmente pode ir lá no ChatGPT, usar o mesmo prompt aqui, mas pedir outras coisas aqui nas instruções adicionais, pedir outro tipo de vídeo e colocar aqui, né? Volta aqui para cima,
Você muda aqui configurações de animação, se você quiser mudar. E você cola os novos prompts aqui. E não se esquece de mudar o nome aqui. Aqui está o nome 200, você pode colocar, por exemplo, 201 para ele criar outra pasta lá para ficar tudo organizadinho. E aí você dá o play de novo e espera ele gerar outro vídeo. Enfim, acho que é só isso. Acho que deu para entender pelo menos mais ou menos como funciona o Deforum. Se você não entendeu tanto assim, tem os outros vídeos aqui no canal sobre Deforum. É só você pesquisar aí Deforum, tem vários vídeos aí sobre isso. Se foi útil para você, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal aí, ajuda esse canal a sair do limbo aí do YouTube. Muito obrigado por assistir, a gente se vê em breve e aconteça o que acontecer, não morra.